Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma aula sobre o Pirkei Avot. A gente vai começar hoje o capítulo 5, o Perek Rei da Mishnah. Antes da gente começar, queria lembrar vocês que essa aula faz parte do material disponibilizado pela plataforma Lilmod, que é do Torah Mitzion. E você pode encontrar facilmente os canais do Lilmod na internet, basta pesquisar por Lilmod ou por Lilmod em português, porque tem material do Lilmod em inglês, em hebraico, em francês, em espanhol, e basta procurar Lilmod em português. Estou compartilhando aí com vocês a minha tela, Lilmod em português, e vocês vão encontrar o canal do YouTube. Você pode se inscrever lá, vão encontrar também o site do Torah Mitzion, onde vocês podem aceder a materiais sobre diversos assuntos ligados a judaísmo e Torá, hebraico. Então, fiquem à vontade aí para pesquisar a respeito do Lilmod. E quem quiser ficar sabendo das coisas que acontecem em português, eu vou colocar aqui no chat o telefone, o WhatsApp do grupo do Lilmod, onde as aulas são postadas, informações. Então, quem quiser fazer parte do grupo, basta mandar um WhatsApp e pedir para entrar no grupo. Então, sejam bem-vindos. A gente vai começar hoje o capítulo 5. O capítulo 5 do Pirkei Avot, ele é diferente de tudo que a gente já viu, porque ele tem um formato diferente. A gente já entendeu que o Pirkei Avot fala de vários assuntos, né? Um livro de ética. E ele fala, portanto, sobre sabedoria, sobre humildade, sobre julgar, sobre a sociedade, sobre vários aspectos ligados aos nossos traços de caráter e como melhorá-los, e às nossas ações e como melhorá-las. O que tem de diferente no capítulo 5 é o formato. O capítulo 5 é um capítulo que segue os números. Ah, como assim segue os números? Ele começa com ensinamentos que são em número de 10. Os primeiros 5 ensinamentos do capítulo são coisas que estão ligadas com o número 10. Depois é com o número 7. Depois é com o número. E vai mudando e vai diminuindo até chegar no final do capítulo. E todas as Mishnayot estão ligadas com algum número e isso vai em ordem decrescente. Então é um formato interessante, incomum na Mishnah. Isso não acontece em nenhum outro capítulo da Mishnah. E nem mesmo dentro do Pirkei Avot tem outro capítulo como esse. O que faz com que a gente percorra vários assuntos diferentes, quando aquilo que a gente chama em português, né, de fio da meada, o que liga uma coisa com a outra é o número. E aí o assunto muda totalmente, mas esse assunto é 10, aquele assunto é 10, vamos mudar de assunto e falar de alguma coisa que também está em número de 10. A gente vai ver hoje Bezrat Hashem, se Deus quiser, as primeiras 5 Mishnayot, e elas estão ligadas com o número 10. Depois, semana que vem, a gente vai para o 7, e aí vai descendo até a gente terminar esse capítulo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação, e a gente começa com a Mishnah número 1 do capítulo 5. Lembrando que o Pirkei Avot, assim como todos os outros tratados de Mishnah, eles são divididos em capítulos. E cada capítulo é dividido em ensinamentos que são numerados e são chamados de Mishnayot. Então, essa aqui é a Mishnah número 1 do capítulo 5. E o capítulo começa assim: Bansarama Amaot Nivra Aulam. O mundo foi criado com 10 falas, com 10 expressões. Se a gente for ler na Torá, a gente vai perceber que Deus falou 10 frases para criar o mundo. Cada vez Deus fala e se faça luz e se fez luz. E aí Deus falou e aconteceu. E Deus falou e aconteceu. E durante os 6 dias de criação, Deus falou 10 vezes. Ele falou 10 coisas. E a Mishnah então explora esse assunto. Lembrando de novo que a Mishnah ela versa sobre vários assuntos da vida e do cotidiano, mas principalmente querendo nos ensinar a melhorar nossa conduta e os nossos traços de caráter. Então a gente vai chegar em algum lugar ali, não vou dizer que é prático, mas vamos chegar em algum lugar ali que nos fala algo para o nosso dia a dia. É, O mundo foi criado com 10 falas. Mata al Lomar. O que que isso veio ensinar? Na verdade, o que que a gente poderia dizer, né, ou deveria achar estranho disso? Que é o seguinte: Valo bema'amar echad yachol leibarot. Deus, ele é todo poderoso.
Então, afinal de contas, se Deus quisesse, ele podia ter criado o mundo inteiro com uma única fala. Ele também podia ter criado sem fala nenhuma. Ele podia ter criado o mundo em um estalo, mas ele criou em 6 dias. E aí fez o Shabat. Cada coisa que Deus faz tem uma razão. Às vezes certamente a gente não consegue entender completamente, nunca entenderemos completamente as razões de Deus, mas a gente consegue perceber através do nosso intelecto e da nossa alma que tem alguma razão por trás disso. E a Mishnah então questiona: peraí, Deus podia ter criado o mundo com uma única fala, mas Deus se deu ao trabalho de falar 10 vezes. Falou e fez, falou e falou e falou. E isso vem nos ensinar. Para começar, isso nos ensina a respeito do valor que a fala tem. Deus não criou o mundo com violência, com explosão, Deus criou o mundo com a fala. E o valor do mundo em geral, né? A gente às vezes esquece o quanto a fala é importante, ela é o que nos diferencia. O ser humano é capaz de falar diferente de qualquer outro animal. A fala também é algo que nos aproxima das pessoas, e Deus me livre, pode nos afastar das pessoas, falar lachonará, falar mal dos outros, criar inimizades através de fofocas. A fala pode ser muito ruim, a gente pode falar uma coisa que magoa alguém. E ao mesmo tempo, a fala ela é fundamental para aproximar as pessoas, para criar algo. A gente tem que valorizar muito a nossa fala. Por isso vem a Mishnah e fala: Deus criou o mundo com 10 falas para você entender que cada coisa que a gente faz no mundo é importante, não só a fala. Porque lei pará mina rechaim. Assim Deus pode cobrar de quem faz coisa ruim, quem é perverso e faz coisas ruins. Quando uma pessoa destrói alguma coisa, queima alguma coisa, mata alguém, Deus me livre, faz algo, faz algum tipo de violência, destrói algo nesse mundo, ele precisa saber que ele não está destruindo o mundo que foi criado com um estalar de dedos. A pessoa vai falar: ah, mas Deus se quiser faz outro mundo bem melhor. Não, olha só, esse aqui é um mundo que Deus se esmerou. Olha, Deus que pode tudo, que é onipotente, que não se cansa nunca, ele fez esse mundo com 10 falas inteiras, cada uma dessas falas totalmente divina. Esse mundo é muito fantástico. A gente tem que valorizar o mundo. Já falamos outras vezes sobre como o judaísmo valoriza o mundo material. Esse mundo material que a gente vive, puxa, Deus criou ele com muito valor, com muito esforço, não esforço, porque Deus pode tudo sem se cansar, mas Deus investiu bastante nesse mundo, né? Quando a gente destrói alguma coisa, ou Deus me livre, faz algo ruim para o mundo, para a sociedade, destrói relacionamentos entre as pessoas, a gente está botando a perder um mundo fantástico que Deus criou com 10 falas. Deus não criou com uma fala só, criou com 10. E ao contrário, litensa haltov tzadikim. Isso aqui é para dar mérito para os justos, para quem faz coisas boas. Toda vez que a gente faz uma coisa boa, seja ela pequena, reciclar o nosso lixo e falar: não, eu quero tentar pelo menos fazer algo para diminuir a minha pegada ambiental, para preservar algo da natureza. Ou a gente faz uma bondade e ajuda um pobre, ou a gente faz uma mitzvah, ou a gente se alegra no Shabat. Cada mitzvah que a gente faz, a gente está mantendo um mundo que Deus criou com 10 falas, não com uma só, com 10. Esse é um mundo muito precioso para Deus. Então, Deus criou um mundo com 10 falas para dar mais valor e para que a gente também dê mais valor para tudo que acontece no mundo e para o tempo que a gente tem de vida. Eu entendi, então, que o que liga uma Mishnah com a outra é o número 10. Então, a Mishnah número 1 falou: ó, em 10 falas Deus criou o mundo. Através de 10 expressões o mundo foi criado. A Mishnah número 2, vou mudar de página agora. A Mishnah número 2 diz: Asarodorot me'adam ve'ad Noach. Houveram 10 gerações desde Adão, o primeiro ser humano, até Noé. Se a gente for olhar na Torá, assim como a gente vai perceber que tem 10 falas na criação do mundo, se a gente ler o texto com cuidado, a gente vai ver que tem 10 gerações entre Adão, o primeiro homem, e Noah, Noé, a geração na qual aconteceu o dilúvio. São 10 gerações. Adão é pai de Shet, que é pai de Enosh, que é pai do pai do pai do pai do pai do pai do Lemer, que é o pai do Noah. São 10 gerações. Noah é filho do filho do filho do filho do filho, 10 vezes de Adão. E a gente já viu que já na primeira geração
Caim já tinha matado Abel, o ser humano já não estava indo muito bem. São 10 gerações até que o dilúvio acontece. E a Mishnah vem ensinar o seguinte, que a Torá conta sobre essas 10 gerações, para a gente saber Kama er hapaim lefanav, como que Deus, na verdade, não quer fazer, não quer que venha nenhum tipo de punição para a terra, e por isso Deus fica postergando, ele é muito paciente. O ser humano já fez besteira na primeira geração, mas Deus falou: vou dar mais uma chance. Aí, segunda geração, ele falou: vou dar mais uma chance. Terceira geração, vou dar mais uma chance. E Deus só trouxe o dilúvio, quer dizer, de acordo com a Mishnah aqui, o dilúvio devia ter acontecido muito antes. Ele acontece na 10ª geração para você saber que Deus espera, espera, espera o máximo que dá. Quando já não dava mais, o mundo estava totalmente corrompido e se não fosse o dilúvio para poder ter um recomeço, não ia dar mais certo. Aí Deus falou, não tem jeito, né? Igual numa escola, um aluno que vai mal, aí você dá uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, a quinta chance, sexta chance, até o Marcos fala, esse aqui vai precisar de mais um ano para aprender. Não adianta, vai ter que reprovar, e não é para o mal dele, vai reprovar para que ele possa, no ano que vem, recuperar e poder alcançar os conteúdos, os conhecimentos, as habilidades que ele precisa desenvolver. Não é quando uma escola reprova o aluno, não reprova porque quer o mal dele, quer o bem dele. Mas se ela reprova de primeira, é uma escola muito rigorosa. Hashem, Deus, ele não trouxe o dilúvio nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta. Ele só trouxe o dilúvio porque era o melhor para a humanidade. Mas mesmo assim, ele esperou 10 gerações para a gente aprender como que Deus é paciente. E, ao contrário, igual que a primeira Mishnah falou, Deus criou o mundo em 10 falas para ensinar que quando você faz coisa ruim, você está botando a perder um mundo tão precioso, e quando você faz coisa boa, o mérito é tão grande. A mesma coisa, se a gente continuar lendo a Torá, a gente vai ver que tem 10 gerações entre Adão e Noar, mas também tem 10 gerações entre Noar e Avraham. Noar já foi justo, e aí os filhos dele, ele teve um filho chamado Shem, ele teve 3 filhos, Shem, Ham e Afet, e Avraham, né, é descendente de Shem, Noah é pai de Shem, e vai passando, vai passando, vai passando, 10 gerações, vai chegar em Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham. E aí a Mishnah fala, por que que Deus esperou 10 gerações? Já não deu logo uma recompensa para o Shem? Fala, não, da mesmo jeito que Deus é paciente, ele espera, Deus também esperou 10 gerações para ensinar que Deus é paciente, ele esperou, porque em todas as gerações também teve gente que fez coisa errada, mas para dar para Avraham o mérito, não de uma geração, mas o mérito de 10 gerações. Então, quando Avraham, depois de 10 gerações que ninguém queria seguir o caminho de Deus, Avraham resolveu que ele queria fazer o bem, que ele queria receber visitas, que ele queria fazer hesed, fazer bondade, e ele recebe a recompensa das 10 gerações de uma vez só. Então a Mishnah 1 falou de 10 falas, a Mishnah 2 falou de 10 gerações, a Mishnah 3 vai falar dos 10 testes. Diz a Mishnah o seguinte: Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. 10 testes Avraham Avinu teve que passar. Abraão recebeu de Deus 10 testes para ele passar. Ve'amad bechulam. E ele passou em todos. Leodia, para nos ensinar como que ele é querido para Deus e como que ele se aproximou de Deus, que ele conseguiu vencer 10 testes muito difíceis. E aqui, como eu comentei antes, a Mishnah não está só contando uma história, ela quer ensinar para a gente algo importante para a nossa vida. Esses 10 testes de Abraham não estão, quer dizer, eles estão na Torá, mas não está escrito na Torá, teste número 1, foi esse aqui, teste número 2. Por isso, a verdade é que se vocês procurarem os comentaristas da Torá, vocês vão ver que não tem um consenso sobre quais são esses 10 testes. A gente sabe pela tradição judaica, pelo Midrash, pelo Talmud, que Abraham passou por 10 testes. E tem uma discussão quais são esses 10 testes. A Mishnah aqui falou são 10 testes. E cada um aponta outro diferente. O comentarista, talvez o mais clássico da filosofia judaica é o Maimônides, o Rambam. E o Maimônides, ele fala que os 10 testes que Avraham Avinu passou, o primeiro foi Lech Lechá. Está escrito na Torá que Deus chamou Avraham Avinu, ele morava
lá na Mesopotâmia, em Ur Kasdim, e Deus chamou ele um dia e falou: Olha, você tem que deixar tudo que você conhece, deixar o lugar onde você mora, a casa do teu pai, e ir para um lugar que eu vou te mostrar. Nem falou qual lugar era. Era a terra de Israel, mas Deus nem falou para ele: Você vai para a terra de Israel. Ele falou: Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quer dizer, Abraham teve que deixar tudo que ele conhecia para vencer o desconhecido, para ir morar em um lugar que ele não sabia. E certamente esse é um teste muito difícil para qualquer ser humano. A gente tem nossa zona de conforto, daquilo que a gente conhece, né? Um provérbio famoso: é melhor o mal conhecido do que o ruim por conhecer, né? Ou porque o bom por conhecer. A gente vê que Abraão ele tem muita coragem de largar tudo e acreditar. Ele tem uma fé inabalável em Deus e ele vai para um lugar que ele não conhece. Esse é o primeiro teste, talvez nesse aspecto mais difícil, ir para o desconhecido, porque a partir daí ele já começa a ver que Deus realmente está do lado dele. E aí vem mais 9 testes. Está escrito na Torá que quando Abraão chega em Israel, tem fome, não chove, não tem comida, e aí tem fome, e aí ele tem que descer para o Egito. Foi o segundo teste dele, a fome, e ele tem que descer para o Egito. O terceiro teste dele é que quando ele chega no Egito, a mulher dele é sequestrada pelo faraó, que se apaixona por ela. Depois ele tem um quarto teste, que é ir para uma guerra, porque o Lot foi sequestrado numa guerra de 5 reis contra 4 reis, e ele tem que sozinho vencer esses 4 reis aí que sequestraram Lot. Depois que ele vence essa guerra, ele percebe que há muitos anos ele não tinha filho, Deus prometeu que ia ter filho, a mulher dele fala para ele casar com Agar, e ele tem que casar com Agar, que depois briga, e aí ele tem Ismael, que é um outro desafio para ele, depois ele tem que fazer um Brit Milá, ele tem que fazer a circuncisão dele aos 99 anos de idade, não é fácil, já não é fácil fazer quando é criança, depois ele tem de novo um episódio em que a esposa dele de novo é sequestrada, agora pelo Avimelech, o rei dos filisteus. Depois ele tem que é, se afastar de Agar e de Ismael, que é também filho dele, mas Deus fala para ele que é Isaac quem vai ser a sua descendência. Depois Deus fala para ele sacrificar o Isaac, ele tem que levar o Isaac até lá, e Deus fala no final: olha, era um teste. E por último, ele tem que enterrar a própria esposa. E também aí é um teste, porque ele tem que comprar um lugar para enterrar ela em Hebron. E ele, na época, né, tinha que lidar com as pessoas na terra de Canaã e tem que lidar com o luto dele. Abraão passou por momentos muito difíceis na vida. E agora volto ao que eu falei no início. A Mishnah não está só contando a história de Abraão, porque senão poderia contar a história de Moshe, de Aaron, de outros. Mas o que que tem de especial nesses testes? A gente às vezes acha que quando acontece alguma coisa difícil na vida e a gente tem um desafio como esse, ou Deus me livre, a gente fica doente, ou no caso Abraão perdeu a esposa. Quando coisas ruins acontecem nas nossas vidas, a gente acha que, olha, talvez Deus não está com a gente, ou a gente às vezes perde, né, a nossa fé ou a esperança, ou a gente acha que isso é ruim, e na verdade a Mishnah vem dizer o seguinte: que foi bom. Olha só a linguagem da Mishnah. 10 testes ele foi testado e ele se manteve firme todo, só para mostrar quanto que Deus gosta dele. Ou seja, a Mishnah está, na verdade, nos ensinando que desafios que a gente tem na vida, às vezes eles vêm por amor. Deus gostava tanto de Abraão que falou: vou dar mais um desafio. Ninguém, não passa pela cabeça de ninguém dizer: olha só, Deus não gostava de Abraão. Olha só, a mulher dele foi sequestrada, ele teve que levar o filho, ele passou fome, teve que ir numa guerra. Olha como essa pessoa sofreu. Não, Abraão foi muito bom que Deus mandou. Cada teste fez ele crescer, cada teste fez ele melhorar. Se Deus não tivesse mandado teste nenhum, ele estava lá morando na Mesopotâmia, morrendo na Mesopotâmia sozinho. Foi cada teste que fez ele crescer. Ele, na verdade, nem ia ter filhos, ele acabou tendo filho porque foi passando nesses testes, isso mudou a vida dele, dos descendentes, e vem a Mishnah e termina dizendo: isso daqui é para mostrar como que Deus ama ele. Para que a gente também olhe, às vezes, é difícil fazer isso, porque a gente sofre. Abraham, olha como ele sofreu, né? E a gente sofre quando acontece uma coisa ruim, mas a gente sempre deve pensar: tudo que Deus faz é para o bem. Né? Tem várias histórias assim no Talmud, a gente não entende, de verdade, a gente não entende por que coisas ruins acontecem nesse mundo, por que às vezes injustiças parecem estar acontecendo, mas muitas vezes
isso que a gente não entende é, na verdade, para o nosso crescimento ou para o bem. O teste que Abraão faz ele ficar mais forte. É como se uma pessoa que está na academia de ginástica, levantando um peso, de repente vem um instrutor e fala: Não, 5 quilos é pouco para você. Levanta 10. E ele coloca mais um peso. E aí você fala: esse professor não gosta de mim, aumentou meu peso. Ao contrário, ele aumentou seu peso porque ele olhou para você, ele sabe o seu Correto? potencial, ele sabe quanta força você tem e ele aumentou o peso para o teu bem. A tua ginástica agora vai ser mais eficiente Eu levantando fiquei mais ótimo peso. E se ele achasse que o teu peso está muito, ele ia diminuir, não se preocupa. O instrutor te conhece. Quando a gente está falando aqui de Deus, ele conhece cada pessoa. Então, vem a Mishnah dizer, Abraham teve 10 testes e isso não foi ruim, foi bom para ele. A Mishnah número 4, adivinhem, a ligação dela com as outras três é que ela também fala do número 10. Assim vão ser as primeiras 5 Mishnayot desse capítulo. Depois vai para o 7, vai descendo. Então a Mishnah 4 fala de 10. 10 milagres e 10 testes. A Mishnah fala o seguinte: Asara Nissim Nasu Lavotenu Bemitzrayim Ve'asara Alayam. Aconteceram 10 milagres para os nossos antepassados no Egito, as 10 famosas pragas, né, que estão descritas na Torá, e 10 milagres na abertura do Mar Vermelho. Ou seja, o mesmo número de pragas que aconteceu no Egito também aconteceu, de pragas não, de milagres, também aconteceu na abertura do Mar Vermelho. A gente fala disso no Seder de Pessah. Inclusive tem uma discussão que diz que são 250 milagres que aconteceram. A Mishnah fala, olha, 10 aqui e 10 ali. E da mesma forma que teve 10 milagres no Egito e 10 milagres no mar, teve 10 pragas no Egito e teve 10 pragas sobre os egípcios no mar. Então, o que isso quer dizer? Na verdade, o Midrash ele explica bem que não foi só que o mar abriu. Um milagre foi que o mar abriu. O outro é que ele abriu em 12 caminhos diferentes. O terceiro é que ele ficou seco para os judeus passarem, totalmente seco, não estava nem um pouquinho úmido. E o quarto é que ficou lama para os egípcios. E aí os egípcios, quando começaram a caminhar, ficaram presos antes do mar fechar. É, o mar fez paredes de água sólida. E dentro da água salgada aconteceu um outro milagre que tinha água doce. Então, quando os judeus estavam atravessando e tinham sede, eles conseguiam, tinha bolsões de água doce no meio da água salgada para eles poderem beber. E também tinha alimento, tinha árvores no fundo e eles podiam colher frutas e comer. E eles foram passando e comeram durante a travessia. Também está escrito que apareceram pedras preciosas no fundo do mar e eles também conseguiram pegar pedras preciosas. Então, e por último está escrito que o mar fechou em cima dos egípcios. Então não foi um milagre só que o mar abriu. O mar abriu, ele secou para os judeus, ele atolou os egípcios, ele deu comida, ele deu água, ele afogou os egípcios no final. 10 milagres aconteceram ali no mar. E por outro lado, durante os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, está escrito que eles testaram Deus 10 vezes. Né? Reclamaram que não tinha carne, reclamaram que não tinha água, reclamaram que queriam voltar para o Egito, reclamaram que Moshe, o líder, e aí Korah fez uma revolta. Foram 10 reclamações no caminho. Né? Tá aqui, de alguma forma, me estava em mostrar, olha quantas coisas aconteceram em número 10, para o bem, para o mal, para o bem, para o mal, e do nosso lado a gente pisou na bola na saída do Egito e reclamou demais e mostrou um pouco de ingratidão diante de tudo que Deus tinha feito no Egito para tirar os escravos de lá e dar liberdade para o povo de Israel. Uma Mishnah com o número 10. Além dos milagres que aconteceram no Egito, a Mishnah vem registrar que durante o tempo que o Beit HaMikdash, que o templo em Jerusalém estava em pé, acontecia diariamente 10 milagres no Beit HaMikdash. Tinha vários milagres que aconteciam todos os dias no Beit HaMikdash. Quais são esses 10 milagres? Diz a Mishnah. Desculpa, tem mais uma Mishnah com o número 10 ainda, essa não é a última. Diz a Mishnah o seguinte: eram 10 milagres no Beit HaMikdash. Primeiro, nenhuma mulher passou mal nunca. Mereach Besar HaKodesh. Pensa que o Beit HaMikdash tinha oferendas todos os dias
Imagina um lugar que tem fumaça todo dia, tem cheiro de churrasco, e nunca nenhuma mulher passou mal e por causa disso perdeu um bebê ou uma gravidez com esse cheiro. O cheiro não enjoava ninguém. Segundo, lo isriach, nunca teve, estragou, nunca se decompôs a carne que era levada para o Beit HaMikdash. Terceiro, lo niraz vuv, nunca apareceu uma mosca no Beit HaMikdash. Quem já foi num açougue em qualquer lugar, vê que tem moscas por aí, é natural. O milagre, a definição de um milagre é algo que acontece de forma sobrenatural, além da natureza. A natureza da coisa é que se você pega um lugar e você leva um bezerro e você faz churrasco todo dia, vai aparecer mosca lá. Nunca apareceu uma mosca no que chama de Mitbachaim, que é o lugar onde levavam os animais para abater no Beit HaMikdash. Nunca aconteceu de um Kohen Gadol, no dia de Yom Kippur, ficar impuro. E acontece das pessoas ficarem impuras, tem vários tipos de impureza. Nunca aconteceu do Kohen Gadol ter problema. Estamos falando de centenas de anos. No Beit HaMikdash tinha uma menorá acesa e também tinha uma pilha de lenha sempre acesa. Em Jerusalém, às vezes chove, às vezes neva, e nunca aconteceu "Lo ribu hagshamim esh shelatzei ha'maracha", nunca aconteceu do fogo apagar. Velo nitzcha aruach et amud ha'ashar. Tinha claro que quando você queima ou alguma coisa, eles queimavam os animais, queimavam a carne. Quando você queima, a fumaça sobe de acordo com o vento. Quando está ventando para o leste, a fumaça inclina para um lado. Quando venta para o outro lado, inclina para o outro lado. A fumaça, a coluna de fumaça que saía, era sempre vertical. Mesmo que estava ventando, e como a gente já comentou, Jerusalém está numa região montanhosa e às vezes venta muito, e as pessoas viam que ventava pra caramba, mas o fogo do Beit HaMikdash, a fumaça, subia numa coluna vertical e ela não se inclinava com o vento. Veló nimtza pisul baomer ubishte alechem ubelechem apanim. Em Shavuot tinha um corban especial, tinha uma oferenda especial que tinham que levar pães e nunca deu problema desse pão ficar não impuro ou ficar embolorado ou estragar. O milagre mais famoso do Beit HaMikdash. Omdim tzfufim umishtachavim levachim. 3 vezes por ano, está escrito na Torá que tem uma mitzvah, que é de sempre que você puder, se você não estiver muito longe, se você não estiver impuro, se você tiver condições, ir para o Beit HaMikdash, ir para o templo em Jerusalém, em Pesach, em Shavuot e em Sukkot, 3 vezes por ano. Então acontecia de que nessas festas, milhões de pessoas, literalmente não estou exagerando, milhões de pessoas iam ao mesmo tempo para o Beit HaMikdash. E, portanto, os pátios do templo ficavam lotados de gente. E as pessoas percebiam uma coisa interessante: tá todo mundo em pé e tá lotado. Não tem espaço não tem 1 metro entre uma pessoa e outra. Quando as pessoas estavam em pé, estavam comprimidos, todo mundo um encostando no outro em pé, todo mundo apertado em pé. Imagina um ônibus lotado, todo mundo está em pé, um apertado no outro. E aí tem momentos da reza que todo mundo se curvava. A gente faz isso até hoje no Yom Kippur, que as pessoas, no meio da reza, se curvam. E na hora de se curvar, o que que acontecia? Sobrava espaço para todo mundo. Na hora que as pessoas queriam agradecer a Deus e se curvar, sobrava espaço. Eu imagino um ônibus, todo mundo apertado, e aí vem alguém falar, todo mundo se curva. Não dá. Ninguém consegue, tá todo mundo apertado. No templo, não. As pessoas estavam apertadas, mas na hora de se prostrar, o espaço era amplo. Veloizik nachash veakrav Birushalayim. E nunca nenhuma dessas pessoas, estamos falando de 1 milhão de pessoas que ia todo ano, 3 vezes por ano, durante centenas de anos, e nunca teve nenhum relato de nenhuma pessoa que estava indo para Jerusalém e foi mordida por uma serpente ou por um escorpião. Velo amar Adam lachaveró, tsar li hamakom she'alim Birushalayim. Nunca aconteceu de alguém comentar, opa, tá ruim aqui, tá muito apertado, não tem onde dormir, tá faltando lugar. Sempre tinha lugar para todo mundo. É, no marketing de hoje em dia, um brasileiro diria que Jerusalém era a Rexona da antiguidade. Né? Sempre cabe mais um. Nunca faltou lugar para um peregrino dormir, para uma pessoa ficar, para alguém descansar. Ninguém nunca passou mal de ir para Jerusalém. Isso, se você pensar que são milhões de pessoas todos os anos,
é um milagre fantástico, né? A gente vê em grandes eventos de aglomerações que a cada tanto, Deus me livre, acontece um acidente, dá um problema. Nunca deu nenhum problema, nem com o Cohen, nem com as pessoas que iam, nem com espaço para ficar. E agora sim, a última Mishnah do número 10, uma Mishnah muito curiosa, muito, muito curiosa. A gente comentou hoje no início que Deus criou o mundo com 10 falas. Mas depois que Deus cria o mundo, em 6 dias, no sétimo dia, Deus não cria nada. A última criação que aparece na Torá é a criação do ser humano. Mas a Mishnah conta uma coisa muito curiosa, que na sexta-feira, último dia da criação, há 5.786 anos atrás, era o último dia da criação, estava sexta-feira de tarde. Sabe aquela hora quem cumpre Shabat, né? Os judeus que respeitam o Shabat e querem honrar o Shabat, sexta-tarde sempre é muito corrido. Tem que sair do escritório, fechar o trabalho, resolver as coisas, ver se a comida está cozida, tomar banho, vestir uma roupa bonita para o Shabat, para chegar no Shabat com tudo pronto. Então Deus, quando estava criando o mundo também, na sexta-feira, no crepúsculo, quando estava escurecendo, o que chama em hebraico de Ben Hashmashot, entre os céus, entre o dia e a noite, estava ali no finzinho, eram os últimos minutos que ainda não era Shabat, então ainda podia criar. Deus criou as últimas 10 coisas. Ficaram 10 coisas para ser criada que precisava criar rápido, porque precisava dessas criações. Então é uma curiosidade interessante. Veheluhen. E essas coisas que Deus criou na sexta-feira de tarde, em cima da hora, foram Pi'aretz, a boca da terra. O que é a boca da terra? Está escrito na Torá, lá em Bamidbar, no livro de Números, no capítulo 16, que um homem chamado Korah, em português chama Coré, que é também da tribo de Levi, primo de Moshe, ele faz uma revolta contra Moshe porque ele é muito orgulhoso, ele quer poder, ele quer ser o sumo sacerdote, ele faz uma revolta contra Moshe e o final da história, quem quiser leia lá, é uma história muito interessante, o argumento dele, no final acontece um milagre e a boca da terra, a terra abre a boca e engole o Korah e tudo que ele tem. Essa terra, essa boca dessa terra que está num lugar no deserto, ela foi criada sexta-feira de tarde, lá na criação do mundo. E ela ficou lá parada, esperando com a boca fechada, durante milhares de anos, durante mais de 2.000 anos, até que o Korah ficou lá no lugar certo, na hora certa, e aí Deus fez com que, né, aconteceu esse milagre, que a boca da terra abriu e engoliu ele. Da mesma forma que a boca da terra foi criada na sexta-feira, Piabeer, a boca do poço. No deserto está escrito que tinha um poço milagroso, que era pelo mérito da Miriam, irmã de Moshe. Esse poço também foi criado na sexta-feira de tarde. E uma terceira boca, que é Piaton, a boca do burro, a boca do asno, do jumento, que é o jumento que Bilam, uma história que também está na Torá, também no livro de Números, um pouquinho depois dessa história de Korah, está lá no capítulo 22. O Bilam é um feiticeiro, ele quer amaldiçoar o povo de Israel, ele quer é, destruir o povo de Israel, e no final Deus troca as palavras da boca dele para que, em vez de fazer uma maldição e falar mal do povo de Israel, ele faça uma brachá, ele faça uma bênção. Mas no meio do caminho, para ele mudar de ideia, aparece um anjo, e aí o Bilam tem uma discussão com o jumento dele. O jumento fala, acontece um milagre, o jumento fala. A boca desse jumento também foi criada sexta-feira. Quer dizer, olha, a boca do poço, a boca da terra e a boca do jumento. A Mishnah está querendo mostrar aqui uma coisa interessante, né? Que, embora milagres são coisas que acontecem fora das leis da natureza, Deus já deixou isso preparado lá desde a criação do mundo. O milagre já estava pronto para acontecer. Nada escapa, né, da sabedoria divina. E então, em vez de fazer criações na hora que não é para criar, Deus já criou na época da criação o que era para ser criado, e o comportamento disso aconteceu na hora de acontecer o milagre, aconteceu esse comportamento que não é natural, mas Deus já criou isso de antes, para não ter que
alterar totalmente a natureza e criar algo novo no momento que não é o momento da criação. Então, ainda durante a semana da criação, Deus criou essas coisas que no futuro pareciam novas. Olha, Deus acabou de criar a boca da terra, não já estava criado de antes, e agora aconteceu, agora era a hora dele agir no momento certo. Da mesma forma, a Maté, o. Desculpa, pulei aqui. A Keshet, o arco-íris, quando acontece o dilúvio, logo depois do dilúvio aparece um arco-íris e Deus fala para Noé que esse arco-íris é um símbolo do pacto. Não tinha aparecido arco-íris antes, mas ele já tinha sido criado, a natureza do arco-íris já tinha sido feita, estabelecida, para ele aparecer na hora que tem que aparecer pela primeira vez. Vehaman, e também a maná que cai do céu. Deus não criou a maná só quando os judeus saíram do Egito, ela já estava criada desde antes da criação, porque Deus sabia que daqui a 2000 anos vai precisar de um alimento milagroso que caia do céu no deserto, então já estava criado. Veamaté, o cajado de Moshe. O Shamir. O Shamir é um animal, um verme, que foi usado para a construção do Beit HaMikdash. Está escrito na Torá que para fazer o altar, para fazer partes do templo, não pode usar ferro, não pode usar um machado, porque o ferro essencialmente é a espada, ele é a arma, o ferro ele mata. E, portanto, o altar do templo não pode ser feito batendo ferro na pedra. Não se deve escutar barulho de ferro para construir o templo e o que é sagrado no templo. Então, Deus criou um animal que ele comia a pedra no lugar que tem que comer. Ela era marcada e ele milagrosamente andava certinho onde tinha que andar e comia os cantos e as bordas e fazia então o formato exatamente de tudo que tinha que construir para o Beit HaMikdash, e esse Shamir foi criado antes da criação. Essa é uma halakha interessante, né? Nem todo mundo faz do mesmo jeito, mas existe uma halakha assim, que quando a gente está na mesa de Shabbat e a gente termina de jantar, a gente faz uma brachá para agradecer a refeição, e é costume de muitas pessoas, na hora de fazer a brachá, tirar a faca da mesa. Tirar a faca da mesa, né? Que a faca é um instrumento que serve para machucar também. A gente, claro, está usando para comer, mas na hora de fazer a brachá, você não deve estar olhando para uma faca ou para uma espada. Então tem algo aqui com o metal e por isso não se constrói no Beit HaMikdash com metal. E também a Tav e a Miktav e a Aluchot. As letras que foram usadas para escrever a Torá e os mandamentos, as inscrições, quer dizer, as palavras das primeiras tábuas, porque as primeiras tábuas, Moshe subiu no Monte Sinai e Deus deu para ele. Deus não fez a tábua naquela hora, ela já tinha sido feita nos 6 dias da criação e ela ficou lá em cima, no alto de onde Deus está, e Deus entregou para Moshe 40 dias depois de Shavuot, ou durante esses 40 dias que ele ficou no Monte Sinai, e ele já recebeu elas inteiras, mas elas foram criadas na, na sexta-feira, no sexto dia da criação. Do mesmo jeito, a Luchot, as tábuas da lei também. Deus criou as tábuas lá atrás. E tem quem diga que tem uma 11ª coisa que Deus criou antes da criação, que foi o túmulo de Moshe Rabbeinu e o carneiro de Avraham Avinu, porque são duas coisas que também aparecem na hora e não foi nenhum ser humano que fez. Moshe Rabbeinu está escrito na Torá, lá no finalzinho de Deuteronômio, lá no 33, 34, que Moshe subiu no Monte Nevó e foi Deus quem enterrou Moshe. E não é digno que ele fique sem túmulo, então Deus enterrou ele e fez para ele um túmulo, só que Deus não fez o túmulo naquela hora. Porque Deus não é um ser humano, Deus é Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer, então ele já deixou o túmulo de Moshe, que é algo milagroso e fora do comum, que uma pessoa morra sozinha numa montanha e um túmulo venha sobre ele. Esse túmulo foi feito também, né, durante a criação. E o carneiro de Avraham Avinu, porque está escrito na Torá que quando Avraham foi para o teste, a gente justamente falou hoje dos 10 testes que ele passou, um dos testes era sacrificar o filho dele, Yitzhak, e no final Deus falou era um teste, apareceu daí um carneiro, e Avraham então fez o carneiro como oferenda, e esse carneiro que apareceu na hora, ele já estava criado desde a criação desse carneiro, tem um shofar, né? E aproveito agora para dizer também que sexta-feira agora começa o toque do shofar, a gente na quinta-feira tem Rosh Chodesh,
sexta-feira vai ser o primeiro dia do mês de Elul, ou seja, estamos chegando no último mês do ano, já se aproximando de Rosh Hashanah. Então, o primeiro não, o carneiro de Avram Avinu, que daí também sai, é parte da representação do shofar de Rosh Hashanah, também foi criado no sexto dia da criação. E por último, fala que também os Mazikim, que tem espíritos negativos no mundo, que também Deus criou, quando estava terminando, porque não queria criar eles no início, para que não tivesse um início negativo, deixou para a última hora, né? Aquelas coisas boas a gente quer fazer logo, as coisas ruins a gente deixa para o final. Então Deus deixou para o final, para sexta-feira no entardecer. E uma coisa muito curiosa, que é a primeira tenaz, o primeiro alicate, que chama em hebraico de tzvat, que é a ferramenta que você usa para colocar um ferro quente. O ferro precisa ser esquentado muito, 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 muito quente para poder bater ele, trabalhar ele, para poder fazer instrumentos de ferro, uma faca ou qualquer outro tipo de instrumento de ferro. Você precisa esquentar muito o ferro. Acontece que se o ferro estiver muito quente, você não pode tocar. Você precisa de um alicate. E o alicate também é de ferro. Então, o Mishnah fala uma curiosidade interessante. Quem fez o primeiro alicate precisava de algo natural que o ser humano pudesse encontrar na natureza pronto para poder usar, para poder segurar o ferro quente. Então, que Deus também se preocupou com isso, que o ser humano tivesse disponível na natureza a ferramenta certa para que ele pudesse desenvolver mais tecnologia. E por isso, o primeiro alicate do mundo não foi um homem que fez. Ele encontrou pronto na natureza, deu sexta-feira de tarde, se preocupou de fazer o primeiro alicate. Que a partir desse fizeram outros alicates e a gente então pôde desenvolver mais a tecnologia baseada no metal. Mishnah 6, a próxima Mishnah, Mishnah 7. Curiosamente, a Mishnah 7 já começa a falar de coisas que são em número de 7. E aí a gente vai diminuindo até o fim do nosso capítulo. E para isso continuaremos na semana que vem.